Fala aí, guys, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, mano? Se não tiver, provavelmente não vai ficar agora. Então, eu precisava muito fazer esse vídeo até por uma liberação interna minha, saca? Assim como o canal ele trata de muitos assuntos aqui, eu me senti na vontade de fazer esse vídeo. E justamente eu quero falar aqui o que eu acredito e a verdade, saca? Do que eu enxergo. Não adianta eu falar, ficar tentando mentir ou criar ilusões aqui, porque é algo é o que não vai render e eu não vou me sentir bem fazendo isso, certo? Hum, beleza. Vocês podem ver no título aí. Tem Arthur Petrie, Jordan Peterson, MGTOW e Puas. Qual a relação e a diferença entre isso aí, cara? Beleza. Bem, eu já acompanhei o... Quero começar do seguinte. Eu vou desenrolando, porque se eu falar aqui toda a historiazinha vai render muito mais do que já é pra render esse vídeo. Mas eu quero começar pelo Arthur Petrie. Eu tava vendo aqui sobre ele e tal, e não sei o que. Eu vi que ele é humorista, ele faz podcasts também, saca? E entre outras coisas. E ele fez um vídeo abordando o termo MGTOW. É um termo que tá se tornando bem famoso aí na comunidade, né? No YouTube, etc. E o que acontece? O Arthur Petrie, ele é humorista, ele faz podcast já há um tempão, ele faz podcast, ele estudava sobre o Bill Burr, se eu não me engano, ele estudava sobre ele e tal, ele tem grande influência do Bill Burr, não sei o que. É um cara que tem até a sua singularidade ali pra defender seus pontos de vista. Hum, mas tem uma coisa no Arthur Petrie que é muito, mano, que fala assim, que é tipo assim, quando ele fala de um tema, quando eu vi pelo menos quando ele falou do MGTOW, ele não tinha argumentos pra defender, e simplesmente ele pegava o termo, pegava aquela coisa e o que ele fazia? Ele jogava piada em cima pra ridicularizar aquele termo, e ao ridicularizar aquele termo fazer o público dele convencer de que aquilo está certo. Saca? Ele basicamente fazia isso. Basicamente faz isso, na verdade. Então ele distorce. Então quando ele aborda o que é MGTOW, ele distorce bastante o que é MGTOW de forma bem humorada. Isso é uma forma de persuasão, saca? Ele não tinha o que falar ali, não estudou porra nenhuma e simplesmente falou que começou a dissimular todo o termo, a distorcer, a pegar o termo, tipo, o termo é uma bola, ele começou a distorcer todo o termo e fazer bosta. Então ele critica lá, né? Eu acho esse termo até bem feio, né? Big Towers, que é o cara que usufrui da filosofia MGTOW. Por não conseguirem. Ele fala, você é MGTOW. Eu já vou chegar no que é MGTOW, relaxa. Você é MGTOW porque você não consegue transar e tal, não sei o que. Mas, cara, o próprio Keanu Reeves é um MGTOW. O próprio Keanu Reeves é um MGTOW. Ele é um exemplo claro disso. Ele pode, tipo, até não assumir e tal, mas os fatos comprovam isso. Comprovam isso. Ele é um cara muito na dele, que faz as coisas só pra ele, pra agradar ele. Ele não se importa em estar na mídia, no sentido de estar em rede social. Ele tá em constante. Ele tipo, ele dá as coisas porque ele quer, ele sente. Tipo, eu quero dar isso aqui, eu quero dar aquilo ali, tá ligado? Ele é muito generoso e etc. Mas pra relacionar o Keanu Reeves ao MGTOW, eu já vou chegar. Então eu quero falar aqui primeiro do Ortopeta. Então beleza, aí ele simplesmente ele pega o assunto e faz um humor sobre ele. É uma tática de persuasão, como eu falei, forte que convence o público, tá ligado? Que convence o público que o assunto é errado. Ele simplesmente faz isso. Ele não tem o que fazer mais, cara. Ele é humorista, ele tá sempre. Eu até vi eu não sei qual entrevista que foi, cara, que o Robin Williams, se não me engano, foi Robin Williams. Foi Robin Williams. O que ele fez, o Robin Williams? Ele era constantemente fazendo piada. Ele, tipo, eu não sei, ele morreu, né? Ele morreu. Mas o que aconteceu com aquele humorista? Eu não lembro se ele se suicidou. Pronto, o Robin Williams ele se suicidou. Acabei de pesquisar aqui, acabei de. A morte oficial foi considerada suicídio. O que aconteceu? Eu pesquisei algumas coisas, eu tava vendo as entrevistas do Robin Williams e falava que ele simplesmente fazia comédia sempre e ele não conseguia falar sério. Se você olhar as entrevistas do Robin Williams, você vai ver que ele não consegue falar sério. Ele simplesmente tá constantemente fazendo piada. E aquilo ali era como se fosse uma forma de escapar da realidade, saca? Ele constantemente fazendo piada e tal, e tal, e tal, e tal. E acabava que ele não levava nada a sério e etc, tá ligado? Então é muito ruim, então é muito bom você ter um ponto de vista um pouco crítico a respeito dos humoristas.
Porque às vezes o cara só consegue fazer piada, tá ligado? Ele não consegue falar de um assunto sério, de forma séria, e fica nessa aí de fazer piada e todo sempre. Você pode assistir qualquer entrevista do Robin Williams, o cara tenta falar, o entrevistador tenta falar sério com ele, mas não consegue. Ele tá constantemente soltando piada, soltando piada, soltando piada, porque é uma forma de escape da realidade. É aquilo acaba que atormenta a mente dele. Um exemplo do cara foi o Robin Williams. Ele se suicidou porque, caralho, ele se suicidou. Saca? Você faz uma ligação com isso. Agora chegando no Jordan Peterson. Eu terminei de ler o livro 12 Regras para a Vida. Mano, você sabe que o Jordan Peterson é um grande influenciador aqui. Um grande mentor meu, digamos assim. Um mentor indireto. Pelo menos recente, né? Eu gosto muito da forma como o Jordan aborda os assuntos e tal. Então a gente já vai começar a chegar no MGTOW por meio do Jordan Peterson. Quando eu tava lendo o livro do Jordan Peterson, me deu umas ideias muito lúcidas, cara, que eu fiquei muito impressionado. Eu quero confessar logo aqui, porque a gente vai entrar nesse termo também, meu conhecimento sobre história, ele não é tão profundo quanto eu gostaria. Isso aí já entra nessa coisa. Mas em compensação eu tenho outros aspectos que eles são bem elevados mesmo, saca? Então a gente entra comigo e tal do seguinte, cara. Ele começou em 2005 a 2010, eu vou deixar até o link aí na descrição sobre o vídeo que aborda melhor isso, do Raccoon. O Raccoon é muito inteligente, é o cara que é um dos pilares do MGTOW que é mais forte aí. Então com o tempo o MGTOW foi se adaptando. Antes eles eram tradicionalistas, né? E depois eles começaram a enxergar a Matrix, o que verdadeiramente é a Matrix. E viram que as leis não favoreciam os homens e que estão, tipo, ferrando eles, cara. Estão ferrando eles, saca? E além de ferrar eles, além dessas leis, estão leis relacionadas a casamento, a divórcio, e leis que empoderam muito as mulheres. O tópico que eu vou citar de Jordan Peterson vai se interligar com isso, então é bom vocês guardarem aí. Então, ele não está, tipo, disposto... O Miguel não está disposto a se sacrificar pra salvar a merda toda, tá ligado? Porque o que aconteceu? A sociedade, ela foi se dividindo muito e foi, tipo, deixando igual, mulher igual a homem, não sei o que, não sei o que. Mas a gente vê que, por exemplo, no campo do trabalho isso não acontece, cara. No campo do trabalho isso não acontece. Tem muitos serviços onde eu mesmo trabalho, no mesmo setor, constantemente o homem está ajudando as mulheres porque elas não conseguem realizar o serviço que é do mesmo nível que o do homem. Vocês podem falar, pô, o cara é machista. Não, cara, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, beleza. Continuando daí, o homem, ele tem... o homem tem que ter as responsabilidades, tá ligado? Então, tem que ter as responsabilidades. Beleza, o homem tem que ter as responsabilidades dentro do casamento, dentro do namoro e tal. Mas o que acontece é que atualmente, pro homem ter essa responsabilidade, ele tem que ter autoridade. Tá muito difícil isso, tá muito difícil o homem ter autoridade, entendeu? Junto com a responsabilidade, porque como o papel é dividido, é difícil. Eu tava mesmo conversando com um amigo meu sobre isso, porque eu fiz uma pesquisa muito simples. Eu falei, eu vou nos caras casados daqui do que eu conheço, vou perguntar pra cada um deles o que eles acham sobre o casamento. E eu perguntei exatamente pra um esses dias, e ele falou o seguinte: falou que ele chega em casa depois de um dia cansado de trabalho. A mulher dele também chega em casa de um dia cansado de trabalho. Ele fala, por que a casa não tá arrumada e tal? Aí ela fala assim, eu trabalhei do mesmo jeito que você e eu não vou arrumar a casa. Se você quiser, você arrume, entendeu? Então o homem, ele não tem autoridade, entendeu? Mesmo ele tendo essa responsabilidade de pagar a conta, de etc, e a mulher gastar o dinheiro com ela, ele não tem essa autoridade de falar, porque digamos que o contexto 50-50 de salário ali foi dividido igualmente, entende? Isso é muito ruim pro homem, porque ele perde um pouco do poder, ele perde um pouco... Porra, como que eu vou exercer? Meio que subconscientemente, primitivamente, de forma primitiva, como que eu vou exercer minha masculinidade aqui? Isso é difícil, cara. Isso é difícil, isso afeta a masculinidade do homem, fora os outros fatores, entendeu? Esse é só um dos fatores. Aí continuando. Enfim, o que entra é que os MGTOWs, no fim das contas, focam em si mesmo. Então eles, tipo, se eles forem treinar... Mano, isso aqui é muito importante, cara. Puta que pariu. Antes eu treinava, cara. Eu ia pra academia só pra pegar mulher. Simplesmente eu treinava pra pegar mulher, cara. Eu ia treinar pra pegar mulher. Eu comprava tal coisa pra pegar mulher. Eu vou comprar esse aqui. Será que vai agradar tal menina? Porque isso aqui. Mano, é ridículo, velho. Você tem que fazer a coisa por si mesmo. E isso é uma das coisas que o MGTOW defende, que é justamente focar em você mesmo, tá ligado? Fazer uma coisa por você mesmo, comprar um carro porque você quer, pegar uma roupa porque você quer, pegar tal camisa porque você quer, entende? Então é justamente esses porquê
Você gosta, caralho. Não é porque tal pessoa vai falar alguma coisa. Mano, não ferre-se isso, tá ligado? O que importa é você, velho. É você. Você tem que ser egoísta mesmo, tá ligado? E ponto, cara. Aí isso entra, mas aí entra outro aspecto, porque, por exemplo, além dos MGTOWs, ele está nesse contexto de, beleza, a gente não quer se envolver com essas coisas, a gente tá focando em nós, não sei o que, mas tem outro fator, cara. Apesar das mulheres ter o Estado fazendo toda essa pressão em cima dos homens, vem os betas, que é outra parte dos homens, e apoia o Estado nisso, cara. Cara, mano, é ridículo. No meu trabalho eu enxergo isso, na rua eu enxergo isso, que são caras que simplesmente fazem de tudo pra conseguir uma buceta, velho. Eu ia falar outro termo, mas foda-se. Mas faz de tudo pra conseguir uma buceta, tá ligado? Isso é foda, bicho, porque é como se empoderasse, elevasse mais o ego e etc, tá ligado? E acaba que a sociedade fica muito foda, porque tem uma mulher ali que ela tem sempre um cara agradando, etc. Tem um cara betão que sempre faz é provedor, digamos assim. E afeta demais isso, bicho. Afeta demais, porque ela fica com ego e tal. Aí quando chega um cara assim, que é um pouco mais, que é mais, digamos, dominante, ela, não quero, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não quero, porque tal. E isso acaba que fode, tá ligado? Fode, porque os caras, esses caras, digamos que no termo, no círculo das Red Pills, da Honk Pill, da Blue Pill, é como se chamasse esses caras de agentes da Matrix. Se você lembra daquele filme Matrix, é como se eles fossem agentes da Matrix tentando puxar você e falar que aquilo é o certo, tá ligado? Pô, cara, quantos casados você não vê que é submisso totalmente às mulheres, cara? Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Não é pra ser assim, mano. Não, velho. Isso é ridículo. Porra. Então ele não vê a mulher com os MGTOWs, enfim, os MGTOWs eles não vê a mulher como o problema, assim, tá ligado? Por exemplo, o problema é exatamente a mulher. Não, então a rixa principal é com o governo e com os direitos e com as leis, saca? Porque eles não querem ser, tipo, escravo e pagar pensão e tal, e também dar esses direitos para elas, tá ligado? Então isso é muito estresse, cara. Eu vou dar exemplo. Eu sempre pergunto, mano. Eu perguntei pra todo cara casado, bicho. E os caras sempre falam, mano, não, velho. Ó, não compensa. Não. Não compensa porque tal coisa, você tem muito estresse, é muito problema, é muito não sei o que, é muito não sei o que. Eu já passei por uma situação bem parecida de ter relação com a mulher em casa e, mano, mano, é muito estresse, cara. É muito diferente de você ficar sozinho, fazer as coisas, seus hobbies, coisas que você gosta, focar em si mesmo, tá ligado? E além de que, cara, ó, digamos que você é uma MGTOW. Você não namora, você não casa. O dinheiro que vai sobrar disso tudo é enorme, cara. É muito grande. As chances de você ficar muito bem financeiramente aumentam. Mano, aumenta muito, velho. Aumenta muito. Eu vou ser sincero, eu não tenho tanta experiência pra falar sobre isso, mas eu já tô sentindo na pele assim, o fato de você não ter essas relações, o quanto você economiza e pode investir. Você pode investir em diversos cantos, saca? Isso é muito benéfico, cara. E você começa mais a valorizar a si mesmo, e eu vou entrar em outro ponto que vai juntar com esse dos MGTOWs, né? Então, contando a história, a última história pra ligar aqui com os MGTOWs, cara, eu conheci um velhinho no meu trabalho, pá, ele contou, ele falou, pô, quando eu tava solteiro eu era bem mais feliz, cara. Mas eu sou casado com essa mulher há um tempão, e ela só suga de mim. Ela quer mais meu dinheiro, além de eu dar muita coisa, além de eu dar roupa, além de eu dar comida, além de eu dar inúmeras outras coisas pra ela. E acaba que isso tudo, eu era feliz, eu tinha paz mental, tinha paz espiritual, digamos, aí não falou com essas palavras, né? E ele falando da indignação dele todinha, velho. Que ele se separou 3 vezes ainda dessa mesma mulher. E hoje em dia ele mal olha na cara dela, mal conversa, etc, etc, etc. Aí fica aí, cara, a critério de você, se você quer ou não, entendeu? Agora, juntando com o que o Jordan Peterson falou, isso é muito importante que vocês tenham puxado isso tudo. Então, você tá aqui uma frase do livro de Jordan Peterson, que é 12 Regras para Vidas Holy of the Life, sei lá, não lembro do termo exato. Então, vamos lá. As garotas participam de jogos de garotos, mas eles são muito mais relutantes em participar dos delas. Parte disso se deve ao fato de que é admirável para uma garota vencer ao competir com um garoto. Também não há problema algum
em perder para um menino. Então as mulheres sim... Mano, você tem noção disso? De como a sociedade às vezes é tão ginocêntrica, cara? Porque, tipo, quando as garotas participam do jogo dos meninos, elas ganham, elas são, porra, não sei o que, e avassalam demais. E o menino, às vezes, o garoto, ele fica inferiorizado. Eu já me senti assim, tipo, quando eu participava de jogos assim relacionados, cara. Isso é muito real, sabe? Isso é muito real. Juntando com isso, aí vamos falar aqui do outro trecho. Um garoto vencer uma garota geralmente não é legal. E do mesmo modo, ainda é menos louvável perder para uma. Imagine um garoto e uma garota de 9 anos que comecem a brigar, somente por se envolver na briga. O garoto já está sob forte suspeita. Se ele vencer, é patético. Tem noção, velho, disso? Então é como se as mulheres sempre ganhassem nesse aspecto, saca? E a masculinidade, ela vai se distorcendo, cara. Ela vai se desmistificando, ela vai se quebrando. Aí você nota que esse papel ele já começa desde lá da infância. Junta tudo que eu já falei dos MGTOWs e vem e traz esse exemplo agora. Isso é do Jordan Peterson e são de pesquisas relacionadas em escolas, que é justamente do livro. Se você quiser lá, é a regra 11, pode ler lá. Fique à vontade, regra 11 lá do livro 12 regras para vidas. Agora juntando com outro ponto que o Jordan fala. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Será que as universidades, especialmente na área de humanas, estão se tornando um jogo de garotas? É isso que queremos? Quase 80% dos alunos que se especializam nos campos de cuidados médicos, administração pública, psicologia, educação, que abrange um quarto de todos os títulos, é composto por mulheres. A disparidade ainda está em rápido crescimento. Nesse ritmo haverá pouquíssimos homens na maioria das disciplinas universitárias dentro de 15 anos. Não é uma boa notícia para os homens. Na verdade, pode ser uma notícia catastrófica para os homens, mas também não é uma notícia boa para as mulheres. Quando elas atingem a faixa de 30 anos, a maioria das mulheres advogadas mais bem pagas abandonam suas carreiras. Apenas 15% dos sócios nas 200 maiores firmas de advocacia dos Estados Unidos são mulheres. Esses números mudaram muito nos últimos 15 anos. Esses números não mudaram muito nesses últimos 15 anos, apesar de os números de advogados associados e empregados ser alto. O motivo também não é que as firmas de advocacia não queiram mulheres em seus quadros ou que elas tenham sucesso. Há uma defasagem crônica de pessoas extraordinárias independentes do sexo e as firmas de advocacia estão desesperadas para manter seus quadros. Então isso aqui é uma análise, certo, de dados estatísticos que quando elas atingem a faixa de 30 anos, elas acabam abandonando a carreira delas. E isso é muito interessante, porque as mulheres não querem ter essa carga toda. Porque só exatamente esse estilo de vida é para homem ganancioso, homem que quer exercer aquela masculinidade que só foca na carreira e quer ter sucesso na carreira, quer ter um ápice muito grande na carreira, que é justamente o que a mulher não quer. Quando ela chega, por exemplo, nos 30, poxa, eu não quero só isso pra minha vida, eu quero ter um filho, eu quero cuidar de um filho, eu quero ter um homem aqui pra conversar e etc, tá ligado? É como se fosse um pouco da natureza feminina, e o Jordan explica isso muito bem nas entrevistas dele, que ele tem com justamente essas mulheres que vão a ele com todas essas questões emocionais, entende? Então você junta isso, junta com o que eu falei do jogo, daquele jogo entre menino e garotos e garotas, entende? E junta com o que o Arthur Petri falou. Mano, você vê que o que o Arthur Petri falou é muito lixo, cara. É muito ridículo. O mínimo de estudo que você faz, você consegue ver a superficialidade do que ele falou. Além do falar do MGTOW, ligando agora com o que o Jordan falou, só reforçando. E agora a gente vai entrar nos PUAs, cara. Entendo, espero que vocês tenham compreendido aqui o que eu quis dizer tudo, cara. É só ligar os fatores. Com certeza você vai ter algum insight ou alguma ligação aí. Agora ligando dos PUAs, velho. O que acontece nos PUAs? Eu tenho uma história bem... Minha relação com os PUAs é muito extensa, cara. Eu já fiz muito curso PUA, mano. Puta que pariu. Ó, meu primeiro curso que eu comprei foi de desenvolvimento pessoal e ele foi 300 e... Foi 300 e quanto aquele curso? Foi 397, se não me engano, o curso. Depois eu comprei outro curso. Mano, você sai comprando um monte de curso. Pô, você tem que aprender essa técnica aqui pra não sei o que. Você tem que aprender essa técnica pra não sei o que. Você tem que aprender essa técnica pra não sei o que, não sei o que. E o caralho, eu vou aprender, eu vou me tornar um cara muito foda, não sei o que. Eu saía na rua, pegava mulher, não sei o que. Mano, eu fiz tanta coisa, velho. Tanta coisa, puta que pariu. Algumas técnicas funcionavam, outras não, e etc. E o caralho, não sei o que. Mas tinha sempre algo que não mudava em mim, mano. Eu, caramba, essa coisa nunca muda em mim, velho. Nunca muda, nunca muda, nunca muda, nunca muda. E eu ia abordava a menina,
Mano, teve festa que eu senti, velho. Teve festa que eu já peguei mais 5 meninas e etc, mano. Eu falei, caralho, mas essa coisa não muda em mim. Era algo interno que não mudava em mim, cara. E eu sempre me questionava. Sempre que eu pegava muita mina, eu ficava com um vazio enorme. O caralho, o que tá acontecendo aqui, cara? O que que tá acontecendo aqui? Será que é alguma técnica que falta? Eu olhava o vídeo, seja seguro, seja seja o cara mais confiante do mundo. Caralho, tem alguma coisa errada, velho. Não é possível. Eu sempre olhava os vídeos, caralho. Até que eu caí nos vídeos sobre Mig e tal, etc, saca? Mas o que acontece? O que os puas fazem é justamente te dar técnicas, te dar não sei o que, pra você conseguir uma validação externa muito forte das mulheres, cara. E isso é ridículo. Principalmente se você tiver problemas emocionais dentro de você, problemas internos, problemas que você não consegue simplesmente agradando, obtendo a validação de mulheres, caralho. Porque isso não faz sentido. Se você tem algo errado muito dentro de você, como cacete você vai consertar conseguindo a aprovação de mulher? Que é justamente o contrário de MGTOW, entendeu? Então o que acontece nisso, cara? O que acontece é que não tem, velho. Se você aprende um monte de técnica bosta pra conseguir agradar alguma mulher, você vai ser simplesmente o cara que consegue agradar uma mulher, mas você não vai ser aquele cara. Mano, tu tem noção a diferença de um Keanu Reeves pra um cara que, por exemplo, usa tal coisa, usa tal coisa, usa tal coisa. Mano, é enorme, cara. Entendeu? O Keanu Reeves é um próprio ser. Mano, eu quero usar até esse exemplo. Olha o exemplo de um cachorro que tá sempre agradando e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E agora, olha pra um gato, cara. O gato, o Jordan ali usa até essa análise. O gato é o próprio ser. Entendeu? O gato não tá nem aí pra te agradar. Ele é o que ele é, velho. O cachorro ele tá sempre rindo pra você, não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então, essa disparidade é só pra fazer uma analogia, porra. Só pra fazer uma analogia. Essa disparidade é muito enorme. Eu fiz um monte de técnica, um monte de coisa e eu não conseguia me consertar. Você provavelmente deve passar por a mesma coisa. Fala, pô, não tô conseguindo me consertar, eu faço essa técnica, eu não consigo, mas eu vou assistir aquele vídeo que aquele cara acabou de lançar. Como ser independente e não sei o que. Velho, bullshit, velho. Bullshit, mano. Cuidado com isso, mano. Cuidado, você vai perder muito tempo igual eu perdi, velho. Eu gastei muita grana nesses cursos também. Poxa, velho. Poxa, mas eu não me arrependo, eu aprendi muito, tá? Eu aprendi muito. Mas você pode ver que sempre que você lê e aprende e tal, você fica com, digamos, por exemplo, você fala do jeito que a técnica tá falando lá e você, pô, não consigo aqui, não sei o que. Claro, cara, porque tá faltando consertar aquela parte interna sua, entende? Aquela parte interna lá. Tem aqueles pilares internos que eu já vou falar sobre. Aí eu lendo uns rascunhos do Tyler, que é outro cara que faz interação pua e tal. E eu cheguei num ponto muito louco, porque ele tinha uns rascunhos lá que ele fazia das interações dele, que ele tinha com as mulheres e tal. Se você não sabe quem é pua, são aqueles caras que pegam muitas mulheres e vendem cursos online de como pegar, de como ser seguro e etc. Então esses manuscritos do Tyler abordavam o seguinte, cara. Ele chegou num ponto lá que eu falei, caralho, é isso aqui, velho. É isso aqui. O desenvolvimento da confiança interna, da validação interna, da validação própria. Ele citou isso. E eu deixei o caralho, é isso, mas ele passou e o caramba. E eu fiquei aqui na minha cabeça um tempão, até eu chegar em outro curso que eu fiz, que era do Poa, que era do Julian. O Julian, depois de ter passado por muita merda, ele lançou um último curso, que é o Mastery. Eu vou pegar o nome aqui, cara. Eu vou pegar o nome aqui, eu não posso deixar isso passar. Julian Transformation Mastery. E eu cheguei nesse curso, cara. Caralho. Eu cheguei nesse curso e eu fiz o curso todinho. Ele é totalmente em inglês. E eu fiz esse curso todinho. E eu tive uma epifania, cara. Eu tive um insight, na verdade. Porque o que o Julia falou foi exatamente isso que eu tô falando pra você. Todas aquelas técnicas, todas aquelas merdas que ele aprendeu de agradar a mulher, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Era só validação externa, caralho. Era só validação externa. É validação externa o que você tá fazendo. Ele conseguia dinheiro, ele conseguia sucesso, ele conseguia isso tudo. Até ele fazia uma grande merda no Twitter e a mídia ia em cima dele, entendeu? Ia em cima dele. E quando a mídia foi em cima dele, ele foi entrevistado, ele foi questionado num programa, saca? E ele, a carreira dele começa a detonar. Ele é bloqueado em vários países, porque parece que ele ofendeu as mulheres. Eu não lembro muito bem qual foi o Twitter dele. Ele é bloqueado em vários países, ele não ganha mais a grana que ele ganhava, os cursos dele não vendem, ele fica gordo, ele fica sem fazer nada. E ele começa um autoconhecimento muito profundo, Dá pra ver a foto dele até gordão e tal. Ele deixa de ser o cara alfa, digamos assim, pra ser o Julian gordo,
que não pega ninguém, etc. Aí aconteceu algo muito interessante, aí ele lança esse curso falando justamente disso e falando como solucionar esse ciclo vicioso que a maioria dos jovens estão atualmente, que é justamente buscando a validação interna. É óbvio. Porra, é óbvio isso. Mas eu demorei muito pra chegar nessa conclusão e ele fala que é justamente isso. Aí ele dá um livro lá, ele fala de etc. E ele faz a seguinte pergunta pra você. Você já fez diversos cursos e não conseguiu chegar no resultado que queria. Porque você acha que é um problema que tá com você. Mas não, simplesmente, digamos assim, você tá com um seguinte defeito. Aí você se pergunta, beleza, por que eu tô com isso? Por quê? Porque... E você vai chegar na raiz, você pode chegar numa questão de infância, você pode chegar numa questão que aconteceu há uns anos atrás, entendeu? E tentar enxergar essa coisa de uma outra maneira. Ele até faz uma meditação teleguiada, ou teleguiada, ó. Ele faz uma meditação lá guiada e tal, entende? E isso tudo chega num ponto que os MGTOWs apontam, velho. Que os MGTOWs falam. Como falei antes isso, entendeu? Então chegou nesse ponto, entende? Chegou nesse ponto. Aí juntando isso tudo, você olha como Arthur Petri falou bosta, entendeu? Então essa é a diferença e a relação desses termos. Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido algo aqui. E muito cuidado, cara, no que você for assistir, no que você for consumir, tá bom? Até a próxima e falou!